Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje com grande alegria estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Com a solenidade de hoje nós encerramos então todo o período pascal. Estamos encerrando esse momento de grande alegria, onde iniciamos então vivendo a proximidade da paixão de Jesus, com a sua quaresma, depois com a Semana Santa, a paixão e a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E hoje então celebrando a vinda, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Meus amados irmãos e irmãs, essa grande solenidade, que sempre foi celebrada também pelos judeus, com outro contexto, onde 50 dias, então depois da Páscoa, na aliança de Deus com o seu povo, ou seja, era uma festa que todos eles comemoravam, os judeus estavam reunidos, como vimos na primeira leitura, diversos povos estavam ali reunidos, porque também era uma festa, a festa da colheita, aonde eles iam então oferecer as primícias daquilo que eles tinham colhido. Ou seja, lembrando daqueles primogênitos que foram então poupados. As primícias eram oferecidas, era um dia de sacrifício, de oferecer também aquilo em sacrifício. Foi esta data que o Espírito Santo então separou para si, para vir no meio de nós. Essa grande manifestação de amor de Deus por nós. Podemos pensar, claro, desde a criação, essa manifestação de Deus por nós, mas sobretudo também na sua encarnação, tomando a nossa natureza, se rebaixando a nossa pobreza, nessa obediência que Jesus tem ao Pai e desse amor que o Pai tem por nós, que envia então o seu Filho para tomar a nossa natureza. E depois o Senhor Jesus, por amor a nós, se entrega na sua paixão, na sua morte, mas também na sua ressurreição. E depois sobe ao céu, na sua ascensão, como comemorávamos semana passada na ascensão do Senhor. E agora o Pai e o Filho, novamente juntos, envia por amor a nós esse divino Espírito. O Espírito Santo que é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem então nos santificar, vem renovar a nossa vida. Vem fazer essa nova colheita desses novos cristãos que agora se levantam, como aqueles apóstolos que estavam ali amedrontados no cenáculo, mas que ao receber o Divino Espírito, então, eles partem dali e inclusive para entregar a sua vida. É a manifestação da Igreja de Cristo, que já tinha sido fundada por nosso Senhor em Pedro, que ali na sua cruz tinha nascido a igreja do seu lado aberto. Agora essa igreja se manifesta publicamente. Ela deixa de ser então uma comunidade simplesmente interior daqueles apóstolos e sai e parte para conquistar então o mundo. Essa igreja que se manifesta, que vai ser consumada, claro, no fim dos tempos, mas que começa a sua manifestação, como ainda se manifesta hoje para nós a sua Santa Igreja, nesta única fé de Cristo. Podemos pensar hoje, talvez, como se tinha desde Babel, aonde todos falavam uma língua só, se todos lembrarem, e quando eles começam a construir a sua torre, porque eles queriam alcançar o céu, não para dar glória a Deus, mas para dar glória a si mesmo, querendo então tomar o lugar de Deus, construir uma torre. E Deus faz o quê então? Dá diversas línguas para eles, e eles naquela confusão que ninguém mais se entendia, então se dispersam pelo mundo.
E Pentecostes é o contrário, essa manifestação do Espírito nesta única língua, onde todos escutam e todos entendem. Porque essa linguagem da igreja que há de se espalhar pelo mundo, e podemos dizer hoje a igreja fala diversas línguas, mas é uma única fé, onde nós professamos. Podemos pensar que inclusive hoje dentro da igreja parece uma Babel, porque muitos defendem uma coisa, outros outra coisa. E aonde está então a nossa fé? Um país defende uma coisa naquela igreja específica. Alguns teólogos falam algumas novidades e viram uma grande confusão. Mas o nosso coração deve estar unido a esse Divino Espírito que não silencia, mas que atua por meio da sua igreja, por meio dos seus ministros, por meio do seu magistério, daquela mesma fé deixada por Jesus. O Espírito Santo então espalha através de pessoas tão fracas e frágeis, como São Pedro, por exemplo, que recebeu aquele chamado de Jesus quando trabalhava, estava trabalhando, Jesus o chama e ele deixa tudo, a família, o trabalho, tudo para seguir Jesus. E mesmo depois do seguimento de Jesus, daquela sua primeira conversão, ele então cai de novo quando ele nega Jesus. Mas daquele olhar que o Senhor dá a ele, ele se converte de novo. E ele volta a seguir Jesus. Daquele olhar que Jesus dá a ele se arrepende dos seus pecados e volta. E se converteu provavelmente muitas outras vezes. E também até chegar a Pentecostes, nessa grande conversão desse Espírito Santo que habitava nele, que habita em nós, todos nós que somos batizados, de uma conversão tão profunda, que vai levar então até o martírio, porque ele vai testemunhar Jesus até as últimas consequências. Ou seja, o Pentecostes para nós não é simplesmente uma manifestação puramente sensível, sentimentalista, mas é muito mais profundo do que isso. O Pentecostes na nossa vida é uma profunda transformação da nossa vida, uma profunda conversão que deve nos levar então até as últimas consequências por amor a Deus. De não falar diversas línguas, não de causar a confusão, mas de falar na língua de Cristo, na língua da igreja, desta única fé, desta única igreja. Então não de causar divisão, mas de causar a união na verdadeira fé de Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que Jesus sopra sobre os apóstolos. Talvez uma tradução mais literal, mais profunda, seria sopra dentro deles. Ou seja, o Senhor sopra sobre nós esse Divino Espírito que habita em nós. E isso deve ser para nós um grande motivo de alegria, porque Deus não está longe de nós, mas está em nós. Quando fomos batizados, a Santíssima Trindade habitou em nós. Esse Divino Espírito habita em nós. Nós precisamos cada vez mais nos abrir à ação do Divino Espírito. Deixar o Espírito Santo nos conduzir. Saber que não é nossas forças, o nosso fazer simplesmente, que irá nos salvar, que irá difundir a palavra de Deus, mas a nossa docilidade à voz desse Divino Espírito. Que vem, claro, no estudo da nossa fé também, claro, sobre isso, mas sobretudo na nossa oração. Quando queremos estar com Deus, quando estamos com Deus na oração e pedimos as graças que precisamos, que nos abrimos à ação do Espírito Santo. Podemos estar como aqueles apóstolos, escondidos dentro de casa, acuados, medrosos. Não digo só por causa desta pandemia, mas de tantas formas. Estamos com medo de anunciar o Evangelho, estamos com medo de viver. Nós vemos o mundo andar contrário àquilo que professamos, vemos o mundo defender o aborto, a ideologia de gênero e tantas outras coisas, e parece que nós ficamos acuados, como se nós estivéssemos errados, como se nós estivéssemos no caminho contrário da verdade. Mas não.
O que nos garante isso é a revelação, é a vontade de Deus, que vem sendo transmitida através da nossa igreja, a qual nós devemos então defender até o fim. E não vamos conseguir sozinhos, se não for pela ação do Divino Espírito Santo, que está em nós, e que precisamos abrir-nos cada vez mais a esta ação. Ou seja, precisamos rezar mais, precisamos talvez às vezes ficar até recolhidos, como estavam aqueles apóstolos unidos à Santíssima Virgem Maria, rezando, esperando a manifestação de Deus. E ela veio. E veio como fogo para queimar, ou seja, para purificar aquilo que precisava ser purificado, para que aqueles apóstolos então pudessem professar a fé em Jesus Cristo e ir para aonde o Espírito o conduzisse. Como Jesus mesmo disse a Pedro, quando era jovem, ia aonde querias. Agora, cinge-te e leva onde não queres ir. Ou seja, é deixar-se conduzido por esse Divino Espírito que nos leva muitas vezes ao deserto, nos leva às dificuldades, às provações, mas é neste momento, nesta hora, aonde o Senhor então nos purifica daquilo que é a nossa própria vontade, daquilo que é nosso desejo, para que possamos fazer então a vontade de Deus, estarmos livres de nós mesmos, para sermos dóceis cada vez mais à ação do Divino Espírito. Meus amados irmãos e irmãs, os tempos são difíceis, mas a vitória é certa. O Senhor já venceu a morte. O Senhor já derrotou a morte, já derrotou todos os nossos inimigos. Apesar de todos eles estarem aí, lutando para que nós podemos perder a nossa alma, perder a nossa salvação, mas nós precisamos então estar firmes junto a Jesus, clamando todos os dias esse Divino Espírito para que Ele possa nos conduzir, mesmo em meio a dificuldades, às provações, que possamos ser dóceis cada vez mais ao Espírito Santo. Que a Santíssima Virgem Maria, que é a esposa do Divino Espírito, possa nos levar cada vez mais a uma intimidade profunda. Que não seja uma intimidade simplesmente sentimentalista, mas seja uma intimidade profunda, de uma docilidade profunda. Que deixemos ser conduzidos até as últimas consequências por esse Divino Espírito, porque o céu é certo se assim nós nos entregarmos a Deus. Queiramos fazer sempre a vontade de Deus e nos deixar ser conduzidos pelo Divino Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.